Eu nunca imaginei que um simples toque no celular pudesse mudar minha vida para sempre. Era uma manhã comum. Eu lavava a louça enquanto meus 2 filhos corriam pela sala, e o som de notificação veio do nada. Peguei o celular, e no instante em que li a primeira linha da mensagem, senti meu coração parar. Era algo que eu jamais esperava. A mensagem não era de um amigo, nem de um conhecido. Era do meu marido, enviada acidentalmente para o meu número. Ele nunca tinha me traído antes, ou pelo menos eu pensava assim. As palavras na tela eram claras, frias, detalhando encontros e segredos que ele escondeu de mim durante meses. Meu corpo tremeu, e meus filhos continuavam brincando sem perceber. Eu queria gritar, correr, chorar, mas tinha que me manter firme por eles. A sensação de incredulidade era esmagadora. Cada palavra da mensagem parecia perfurar minha alma, e meu mundo, que eu acreditava seguro, desmoronou em segundos. Foi tudo tão rápido que mal consegui processar. Eu li e reli a mensagem, esperando que fosse um engano, uma brincadeira de mau gosto. Mas não havia erro. As provas estavam lá, detalhadas, sem espaço para interpretação. Era real, cruel e devastador. Eu me senti traída de uma forma que nunca imaginei sentir. Meus pensamentos giravam como um turbilhão. Como ele pôde esconder algo assim? Como alguém que prometeu amor eterno poderia me mentir por tanto tempo? A raiva misturava-se ao desespero, e uma sensação de urgência me tomou. Precisava agir, mas ao mesmo tempo não queria que meus filhos percebessem. Liguei para uma amiga próxima, mas mal consegui falar. Só conseguia repetir. Ele me traiu. Ele me traiu. Ela tentou me acalmar, mas eu sentia que nada poderia me preparar para o que estava por vir. Era como se toda a confiança que eu tinha no casamento tivesse evaporado em um instante. Enquanto tudo acontecia, meus filhos me olhavam com aqueles olhos inocentes, sem saber que o mundo que conheciam estava prestes a mudar. Eu tive que fingir normalidade, mas a dor dentro de mim queimava mais que qualquer coisa que eu já senti. Cada movimento, cada sorriso falso, era uma batalha para manter a fachada. Eu sabia que aquele dia seria o ponto de virada da minha vida. A mensagem era apenas o começo. Eu não podia imaginar o que aconteceria nos próximos dias. Mas uma coisa eu sabia: nada seria como antes. Eu estava prestes a enfrentar não só a traição, mas também toda a injustiça que vinha escondida por trás do que eu acreditava ser minha família perfeita. Eu esperei ele chegar em casa, tentando organizar minhas ideias e me controlar para não explodir na frente dos meus filhos. Cada minuto parecia uma eternidade, cada barulho da porta me deixava em alerta. Quando ele entrou, sorriu como se nada tivesse acontecido. E foi aí que senti que a raiva explodiria de dentro de mim. Sem rodeios, mostrei a mensagem. O silêncio que se seguiu parecia esmagador. Ele tentou disfarçar, mas vi o medo nos olhos dele. A incredulidade me consumia. Como ele podia achar que eu nunca descobriria? Cada palavra dele tentando se justificar parecia ainda mais desonesta do que a própria traição. Eu estava em choque, mas a raiva tomou conta. Eu não conseguia acreditar que alguém que jurou cuidar de mim e dos nossos filhos pudesse me enganar tão friamente. Cada explicação dele só aumentava a indignação. Eu sentia que tudo pelo que lutei, toda a confiança construída, estava sendo destruída em segundos. Meus filhos estavam brincando no quarto, sem perceber a tempestade que se formava na sala. Era como se minha vida tivesse dividido em antes e depois daquela conversa. Eu tinha que me manter firme por eles, mas a sensação de traição era tão forte que parecia que meu peito iria explodir a qualquer instante. Ele tentou me culpar, inventando desculpas e dizendo que eu estava exagerando. Cada palavra era uma lâmina, cortando ainda mais fundo. Eu percebi que ele não sentia remorso, apenas medo de perder o controle da situação. A injustiça era palpável. Eu era a parte ferida, mas parecia que tudo ainda precisava ser explicado para ele se sentir melhor. Respirei fundo e decidi que não podia mais esperar. Pedi que ele saísse da casa, e cada passo dele pela porta parecia marcar a vitória da minha coragem sobre a indignação. A sensação de urgência era real. Eu precisava proteger meus filhos e a mim mesma daquele ambiente tóxico. Depois que ele saiu, chorei como nunca. A dor da traição misturada à frustração de sentir-se impotente era insuportável. Mas, mesmo no meio do caos, uma parte de mim sabia que aquela seria a hora de mudar. Eu não podia deixar que ele destruísse meu mundo. Naquele dia, percebi que a vida pode virar de cabeça para baixo em segundos. Uma mensagem no celular, um segredo revelado, e tudo o que você conhece se desfaz.
Mas também percebi que, mesmo em meio à dor, surge a oportunidade de reconstruir a própria vida e proteger aqueles que mais amamos. Nos dias que se seguiram, eu mal conseguia dormir. Cada vez que fechava os olhos, via a mensagem, sentia a traição, ouvia as palavras dele ecoando em minha mente. A sensação de injustiça era esmagadora, mas eu sabia que precisava decidir como reagir, e rápido. Meus filhos dependiam de mim para a segurança, não para lágrimas. Liguei para minha irmã, desabafei e busquei conselhos. Ela me disse para não tomar decisões precipitadas, mas eu sentia que não podia mais adiar a ação. Minha confiança havia sido quebrada, e cada momento ao lado dele, sem mudanças, seria um novo golpe. Precisava me proteger e proteger meus filhos acima de tudo. Comecei a organizar documentos, contas e responsabilidades da casa. Descobri que, por anos, ele havia manipulado finanças e escondido dívidas. A sensação de traição se aprofundou. Ele não apenas me enganou emocionalmente, mas colocou nossa família inteira em risco financeiro. Era muito mais que uma traição amorosa. Enquanto isso, meus filhos me cobravam atenção e carinho, e eu precisava manter a rotina como se nada tivesse acontecido. Tomar café, arrumar a casa, preparar o almoço, lidar com tarefas escolares e ainda carregar o peso da descoberta se tornou um desafio insuportável. A vida cotidiana exigia minha força, mesmo quando tudo parecia desmoronar. Decidi confrontá-lo com provas documentais dessa manipulação. Ele tentou se justificar, mas não havia desculpas que compensassem a devastação emocional e financeira que causou. A indignação que eu sentia se transformava em determinação. Eu precisava mostrar que não seria mais injustiçada, que não seria mais manipulada por ele. Em silêncio, comecei a planejar a separação. Cada detalhe era doloroso, mas necessário. Eu queria garantir que meus filhos continuassem seguros e que eu pudesse reconstruir a vida sem depender de alguém que traíra minha confiança de forma tão cruel. A urgência da decisão crescia a cada dia, cada hora, cada segundo. A sensação de incredulidade ainda me acompanhava. Como alguém que dizia amar poderia trair de forma tão fria? Como alguém que viveu todos os momentos da família podia planejar sua vida paralela enquanto eu cuidava de tudo? A resposta nunca veio. Apenas a necessidade de agir. Por fim, percebi que não podia continuar esperando por arrependimentos que talvez nunca viessem. A vida não me dava a opção de hesitar. Eu precisava tomar controle, proteger meus filhos e recuperar meu espaço. A decisão estava tomada. Eu me afastaria, mesmo que o coração doeu em cada passo desse processo. O dia de oficializar a separação chegou. Eu senti medo, mas também uma sensação de alívio. Finalmente, tudo que estava escondido veio à tona, e eu podia agir de forma justa para mim e para meus filhos. A presença dele na casa já não era mais necessária. Minha determinação era maior do que a dor. Durante as semanas seguintes, cada visita dele aos filhos era supervisionada, com regras claras. Ele tentou manipular situações, mas eu mantive firmeza. A raiva da traição ainda queimava dentro de mim, mas a necessidade de estabilidade para meus filhos me obrigava a manter a calma. A casa parecia vazia sem ele, mas também mais leve. Eu podia respirar sem a tensão constante de segredos e mentiras. Cada canto da casa que antes lembrava traição, agora se tornava espaço de reconstrução. A rotina ainda era puxada, mas aos poucos eu retomava o controle da vida e das decisões. Trabalhei para reorganizar finanças e responsabilidades que ele havia escondido. Descobrir as manipulações foi doloroso, mas libertador. Eu percebi que ele não tinha mais poder sobre minha vida, nem sobre a confiança que construí com meus filhos. A injustiça que sofri começou a se transformar em força. Amigos próximos me apoiaram de forma incondicional. Eles me ajudaram a colocar prioridades em ordem e a lidar com o choque emocional. Cada palavra de incentivo era combustível para minha reconstrução. Comecei a perceber que, mesmo traída, eu podia sair mais forte do que jamais imaginei. Meus filhos perceberam minha mudança. Eles sentiram a força que eu estava demonstrando e passaram a confiar ainda mais em mim. A sensação de dever cumprido me enchia de esperança. Mesmo diante da traição e da injustiça, eu podia criar um ambiente seguro e amoroso para eles. A cada dia, a raiva diminuía, dando espaço para planejamento e ação. Eu passei a visualizar minha vida sem ele, repleta de liberdade e decisões que me pertenciam. A dor ainda existia, mas agora era combustível para crescer e não mais motivo de sofrimento.
Olhando para trás, percebi que o afastamento foi o passo mais difícil, mas essencial. Ele revelou toda a traição, mas também me deu a chance de recuperar minha vida, meus filhos e minha dignidade. A sensação de urgência e choque deu lugar à determinação e controle. Com o tempo, comecei a reorganizar não só a casa, mas também minha mente e minhas emoções. Eu precisava me fortalecer emocionalmente para garantir que nada daquele passado voltasse a me destruir. Cada pequeno sucesso diário era um lembrete de que eu ainda tinha controle da minha vida. Redescobri hobbies e atividades que havia abandonado durante o casamento. Pintura, caminhadas, até cursos online. Cada momento que me dedicava a mim mesma era um passo para me tornar a pessoa que sempre quis ser, longe da sombra da traição. Financiar minha vida sem ele parecia assustador, mas também libertador. Descobri habilidades que não sabia que tinha. Aprendi a administrar recursos de forma eficiente e me senti mais independente do que jamais pensei ser capaz. A injustiça sofrida se transformou em motivação. Meus filhos passaram a perceber que sua mãe era forte e capaz de superar qualquer situação. Eles se sentiam seguros, protegidos, e isso me trouxe paz. A rotina se tornou mais leve, mais estruturada e positiva. Finalmente conseguia olhar para frente e não para os erros do passado. Em alguns momentos ainda sentia a dor da traição, mas não mais paralisante. Agora eu a utilizava como lembrança do que não podia permitir em minha vida novamente. Cada desafio financeiro, emocional ou familiar era enfrentado com coragem e planejamento. Comecei a expandir minha rede de apoio, fazendo amigos e contatos que antes não tinha tempo de cultivar. Cada relacionamento saudável me mostrava que a vida continua, mesmo após as maiores decepções, e que a confiança pode ser reconstruída quando bem escolhida. Um dia percebi que não precisava mais carregar ressentimento. A sensação de injustiça havia sido transformada em força pessoal. Eu tinha vencido a fase mais difícil da minha vida, garantindo que minha família, ainda que pequena, estivesse segura e feliz. Olhando para o futuro, senti esperança pela primeira vez desde a mensagem devastadora. Minha vida havia sido destruída em segundos, mas eu estava reconstruindo cada pedaço com esforço, coragem e amor pelos meus filhos. A volta por cima não era apenas possível, era real e concreta. Meses depois, eu olhava para minha vida e via tudo que consegui reconstruir. A dor da traição ainda estava presente, mas não me controlava. Eu tinha recuperado meu espaço, minha dignidade e, principalmente, a confiança que meus filhos depositavam em mim. Minha carreira começou a prosperar. Assumi novos projetos, conquistei estabilidade financeira e orgulho pessoal. Tudo que antes parecia impossível sem ele tornou-se realidade. A injustiça sofrida se transformou em impulso para alcançar tudo o que sempre desejei. Meus filhos estavam mais felizes e seguros do que nunca. Senti orgulho de ser exemplo de força e resiliência para eles. Cada sorriso deles era prova de que a decisão de agir e se afastar foi a correta. Encontrei apoio em pessoas que realmente importavam. Amigos, familiares e até colegas de trabalho reconheceram minha força e ofereceram suporte constante. Percebi que, mesmo após uma traição devastadora, era possível reconstruir uma rede de confiança e amor. Relembrando o dia em que a mensagem chegou, sinto uma mistura de choque e gratidão. Choque pelo que foi feito contra mim. Gratidão por ter tido força de reagir. A incredulidade inicial se transformou em sabedoria e aprendizado. Passei a tomar decisões com mais segurança, confiando na minha intuição e experiência. A sensação de injustiça e traição não desapareceu, mas agora eu a via como parte de um processo que me tornou mais forte, mais consciente e preparada para qualquer desafio futuro. Hoje, a vida me mostra que mesmo os momentos mais dolorosos podem ser catalisadores para crescimento. O trauma da traição familiar se transformou em motivação para proteger meus filhos e conquistar independência emocional, financeira e pessoal. O que parecia ser o fim da minha vida familiar foi, na verdade, um novo começo. A mensagem que destruiu tudo me deu a chance de reconstruir, aprender, crescer e finalmente vencer. A volta por cima não foi apenas minha vitória, foi a vitória de toda a minha família reconstruída com coragem e amor.